a Ordem dos Advogados, Subseção São Paulo, seccional. Tenho o prazer de apresentar a doutora Priscila Franchini. A doutora Priscila Franchini vai falar sobre por qual razão alguns profissionais liberais com competência técnica, experiência profissional muito maior do que os outros, muitas vezes não conseguem resultados surpreendentes no mercado de trabalho. É um tema bastante atraente e a senhora fica muito à vontade. A palavra com a senhora. A senhora tem a palavra. Esse tema é bastante interessante porque acredito que vocês já depararam com pessoas que muitas vezes têm, bom dia, tem aqueles currículos maravilhosos, muitos idiomas, tecnicamente são incríveis, mas eles não têm sucesso no mercado como outras pessoas que nem têm tanta formação assim e que têm sucesso no mercado de trabalho. Por qual razão vocês acreditam que isso acontece? Tá? E aí eu trouxe um desenho aqui que eu gosto muito, que acredito que alguns conhecem essa hiena. Tem gente que fala que é raposa, tem gente que fala que é hiena, e é o famoso melô da hiena. Né? Acredito que vocês conheçam pessoas que vivem reclamando da vida. Então, é o famoso ó céus, ó vida, ó azar. Elas têm, inclusive, aquela postura arcada, né? E gostam muito de se comparar aos outros, mas não olham para si mesmas. Então, são as famosas pessoas que dizem, ele tem sucesso, eu não. Para ele é mais fácil do que para mim. É a verdadeira velha história a grama do vizinho é mais verde. Né? Isso não é para mim. Aí a pessoa faz uma coisa, faz outro curso, estuda outra coisa, e nunca nada é para ele. Impressionante. Né? Que mais? O ano está difícil. Agora, a desculpa de 2015 é que o ano está difícil. 2014 também foi, 2016 vai ser mais ainda, para essas pessoas. Para essas pessoas. Que elas nunca tomam uma atitude diferente, elas vivem lá. Ó vida, ó céu, e fala que o outro tem sorte. Será que o outro tem sorte? Que mais? E aquelas pessoas que a gente encontra e fala, e aí, tudo bem? Ah, estou empurrando com a barriga. Gente, não dá, né? É aí que a gente entra, que eu digo, ser melhor tecnicamente não é necessariamente o que vai levar essa pessoa no sucesso de mercado. Tá? E vocação na veia. Tem pessoas que falam, não, eu nasci para isso, não sei fazer outra coisa. Só que vive infeliz. Ou não faz tão bem feito. Né? E é aí que a gente vai entrar. Isso é um engano incrível, achar que só vocação na veia é o suficiente para se destacar no mercado. Tá? O mercado está muito competitivo. Em que área? Todas. Tem gente que não para mais de nascer, todo mundo se qualificando em alguma coisa, não para de nascer gente. E por que tem gente que se destaca e gente que não se destaca? O mercado está competitivo, só que as pessoas elas deixam de se planejar e de dar atenção àquilo que elas não são muito boas ou não focam no que elas têm de melhor. Ah, eu já sei tudo. Nunca a gente sabe tudo. Sempre a gente pode melhorar. E é aí que se destaca, porque o outro está na frente e vai te engolindo, e vai te engolindo. E além de competência técnica e vocação profissional, tem que ter o quê? Comportamento. Os melhores comportamentos é onde destaca as pessoas. Por exemplo, se vocês chegam num ambiente, qualquer ambiente, uma festa de casamento, algo informal, ou até mesmo algo formal, geralmente a gente se aproxima das pessoas que se abrem para o mundo, que te recebem, que te dá uma olhada, ou até um sorriso, que te permite.
Aquelas pessoas que vivem trancadas no mundo dela, a gente finge até que não vê, né? Tipo, ai, lá vem aquele lá, só reclama da vida. No mundo profissional é a mesma coisa. A mesma coisa. Se a gente não tem os melhores comportamentos e não nos permitimos ser humildes o suficiente para conhecer mais e para se abrir para o mercado engole a gente e sempre vai ter um melhor. Muito bem. O profissional hoje em dia, independente se ele é advogado ou qualquer outra profissão, ele tem duas alternativas, né? Ou ele será profissional dentro de uma empresa, como empregado, ou ele vai montar o seu negócio próprio. Então, tem exemplos lá de profissionais liberais, ou até mesmo profissionais liberais que são funcionários, né? Muito bem. Mas, como a gente sabe, a educação do nosso país, infelizmente, não vai muito bem, né? E que curso que hoje, profissionalizante, técnico, ou até mesmo uma faculdade, uma universidade, faz com que o profissional saia completinho, de cima a baixo, sabendo tudo sobre empreendedorismo, administrar uma empresa ou administrar a empresa dele, a vida dele, gerir aquele negócio e gerir pessoas. A gente não conhece nenhum curso que forme a pessoa dos pés à cabeça desse jeito. Existem vários que forme e complemente isso, mas hoje não existe um que faz o cara sair expert assim, especialista em todos esses temas. E aí, o que acontece? A pessoa ou entra na empresa, ou monta o seu negócio, acreditando que a vocação dela e o conhecimento técnico dela é o suficiente. E aí ela se depara com o dia a dia. E aí o que acontece? Ela tem que trocar o pneu com o carro andando. Ele monta a empresa, sabe que ele é muito bom, por exemplo, sou técnica em fazer esses negocinhos aqui. Vou montar uma empresa. Sou muito boa, eu sei fazer isso. Só que ele esquece que ele não basta saber montar isso aqui. Ele tem que gerir a empresa dele, ele tem que gerir os funcionários, gerir os clientes, gerir os colegas, os funcionários, os parceiros, o negócio, além de saber fazer o produto. E aí, o que acontece com esses profissionais? Ficam frustrados, muitos desistem, as pessoas ficam irritadas, param de se comprometer com o negócio delas, e aí volta o melô da raposa. Isso não é para mim. Aí entra em outro negócio. Isso também não é para mim. E assim vai, os outros se destacando, e ele nunca se destaca. Muito bem. Portanto, para o profissional hoje em dia, qualquer profissional, tanto o funcionário de uma empresa, bem como os profissionais liberais, donos de negócios, empreendedores de qualquer ramo de atividade, ele tem que saber liderar, no mínimo, a vida dele. Além disso, o negócio com que ele quer trabalhar. Saber gerir pessoas. Lembremos de uma coisa, nós nascemos sozinhos, certo? O dia que a Priscila nasceu, o dia que vocês nasceram, nós nascemos sozinhos. Naquele minuto, daquela barriga daquela mãe, naquele segundo, por mais que foi gêmeos, nós nascemos sozinhos. E nós vamos morrer sozinhos também. Essa é a única certeza de vida que a gente tem. O resto, nada é certeza. Só que olha que mágico, a gente tem uma vida toda que a gente nunca está sozinho. Nós sempre estamos nos relacionando. Então, a gente tem que saber, no mínimo, gerir esses relacionamentos. São eles que nos ajudam o tempo todo. E, além de tudo, gerir o que a gente quer fazer. Não é a vida e a sociedade que tem que ser a locomotiva da nossa vida e falar, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A gente que tem que ser a locomotiva da nossa vida. Porque senão a gente fica infeliz. E aí todo mundo faz a nossa vida ser do jeito de todo mundo, exceto do jeito que a gente queria. Ok. Esses 3 itens, então,
são imprescindíveis para um profissional ter sucesso no mercado de trabalho hoje, independente do seu ramo de atividade ou onde ele está. Então, eu vou passar para vocês as melhores técnicas comportamentais para esses profissionais terem sucesso. Como nós falamos, nós estamos no auge da era da informação. Não para de nascer gente. Informação loucamente. A gente tem que se destacar. Como? Não é necessário passar por cima de ninguém, tampouco puxar o tapete de ninguém. Tem espaço para todo mundo que for competente e que atrair pessoas. Toda e qualquer profissão vive de pessoas e relacionamentos. Tá? Então, eu vou falar alguns steps aí, que é justamente vocação e competência, estratégia de reconhecimento no mercado e como se relacionar da melhor forma com os clientes. Tá? E aí tem uns questionamentos aí para fazer vocês pensarem. Muito bem, autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que se conhecer e ter um equilíbrio emocional, é o seu alicerce. Né? Vamos fazer um teste com vocês. Não precisa falar, basta pensar. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Pensaram? Alguém pensou em seu filho ou sua filha? Alguém pensou na mãe? No marido? Alguém pensou, eu? Ó, sensacional, hein? Sensacional. Teve gente que não pensou em nada, mas ok. O autoconhecimento é justamente isso. A pessoa mais importante das nossas vidas somos nós mesmos, porque sem a gente mesma, a gente não vai ter filho, não vai ter mãe, não vai ter marido, não vai ter pai, não vai adiantar nada. E muitas pessoas não se conhecem. E aí entra num desequilíbrio emocional absurdo, por conta até mesmo de muita informação, estresse do dia a dia. Alguém aqui é estressado ou sofre pressão? Não, né? Imagina, principalmente quem mora em São Paulo. Jamais, jamais. São Paulo é super sossegado. Né? E aí, é justamente se libertar dessas amarras, que o que a gente chama muito de crença. Não tem nada a ver com religião. É crença. Crença é aquilo que a gente ouve desde que a gente é pequenininho dentro de casa, ou que a gente vive dentro da sociedade. Por exemplo, quem nasceu na década de... Eu vou falar de mim, né? Quem nasceu antes ou depois. Mas quem nasceu na década de 70, ninguém no Brasil falava inglês na década de 70. Hoje, um monte de gente fala inglês. Mas ninguém falava inglês. Então, eu fui estudar inglês depois de adulta, óbvio. Hoje, as crianças com 2 anos, 1 ano, está mexendo no tablet, no celular do pai e da mãe e sabe fazer tudo em inglês e já entra na escola em inglês. E eu sempre ouvi, dentro de casa, americano é tudo idiota, americano não presta, e falar inglês é uma bobagem. Sempre ouvi isso. Os meus pais são pessoas muito simples, muito humildes, não tiveram acesso a esse tipo de coisa. E aí eu cresci, fui trabalhar numa empresa americana, que eu trabalhei 16 anos, e eu queria ter crescimento nessa empresa. E sempre falaram para mim, Priscila, você só vai ter crescimento profissional aqui dentro se você falar inglês, porque é uma empresa americana. Tudo em inglês. Mas eu tinha na minha cabeça... Americano é tudo idiota, falar inglês é uma bobagem. E isso era uma crença que me limitava. E eu falava, não, eu não vou estudar inglês. Então, você não vai crescer, você vai morrer nesse cargo que você tem até hoje. Eu entrei lá, menina, você vai morrer fazendo isso. Ou daqui a pouco você vai ser mandado embora. Porque aí começa a ter dissídio, né? Começa a ficar caro, o funcionário tem que mandar embora. Aí, ok, aconteceram várias coisas, eu meio que me rebelei e falei assim, quer saber? Eu quero ter crescimento nessa empresa e eu quero ser executiva de recursos humanos. Eu peguei e fui estudar inglês. Fui para fora e fui estudar inglês. E, gente, não é que eu descobri que eu consigo falar inglês? Meu pai e minha mãe até hoje não se conformam. Eles até aprendem um pouquinho de vez em quando, acham bacana, mas
para eles ainda é difícil. E eles falam isso para minha irmã. Não, inglês é bobagem. E eu estou fazendo de tudo para tirar isso da cabeça dela, porque não é bobagem. Óbvio que esse é só um exemplo. Tá? E também não estou incentivando ninguém a estudar inglês, super de boa. Mas isso é uma crença. E eu fui descobrir, por autoconhecimento, de que eu era, sim, capaz. E que eu sou capaz. Só que eu tenho que me dedicar e ter comprometimento. E eu consegui chegar no cargo que eu queria, e ok. Muito bem. Vocação. Vocação é aquilo que a gente sente, né? É aquilo que a gente acredita, é o nosso talento, é uma predisposição natural, e cada um tem a sua. Cada um tem o seu jeito, cada um gosta de uma coisa. É uma capacidade de execução. Só que a vocação, ela tem que estar muito alinhada aos nossos valores. Que valores? Valores de vida mesmo. Valores de educação. Então, por isso que eu digo, a sociedade não pode impor para a gente o que ela quer que nós façamos. As pessoas falarem, não vai ser advogado não, já tem muito. Vai ser dentista. Mas eu não quero ser dentista, eu quero ser advogado. Ou a outra pessoa, eu, por exemplo, fiz direito, mas não sou advogada, não exerço. Achei fantástico, incrível, faria de novo. Mas eu descobri que tinha outra coisa que eu gostava mais. E fui contra tudo e contra todos, porque falavam, você vai jogar 5 anos de faculdade. Não, eu não joguei, gente, imagina que eu não joguei. Ela é minha. Meu certificado está lá, super bonitinho, eu garanto. Só que eu não queria mais, eu não gostava. Eu descobri, no meio do caminho, que eu gostava de outra coisa. E fui me especializar nisso, e estou me especializando até hoje, não vou parar nunca mais. Trabalhar com pessoas, não dá para parar nunca mais. Então, não são as pessoas que definem o que a gente quer para a gente. Somos nós. Só que não é só a vocação também. Ela é imprescindível para o sucesso, mas não é só a vocação. Preciso ter competência. Competência é colocar a vocação em ação. Já que eu gosto, eu me especializo e eu vou executar. Eu vou pôr em ação. Eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu vou dar palestra. Eu vou mostrar para as pessoas o que eu gosto de fazer. Não porque eu quero mostrar para elas, porque eu quero me satisfazer. E isso me dá prazer. E isso é importante para mim. Ponto. Então, a competência e a vocação juntas é a estrutura de qualquer profissional. E aí, óbvio, vocês, na cabeça de vocês, sabendo qual é a vocação de vocês, basta colocar ela em ação. Mas nunca, jamais, é uma dica, né? A gente poder pensar, todos nós, eu já sei tudo. Porque nunca isso acontece. E do jeito que a tecnologia e a informação está, sempre tem coisa nova para a gente descobrir. E principalmente com a... Eu adoro esse público muito, muito jovem, que eles são muito rápidos, eles são muito velozes, eles querem os resultados para hoje. As pessoas um pouco mais velhas, mais experientes, conseguem ter uma visão a longo prazo, e isso é mágico, porque não significa que os mais velhos são melhores e os mais novos são lerdo, são muito rápidos e não têm paciência. Não. Se fizer um mix dos dois, é um negocião, porque pega a experiência com a velocidade, e o negócio super anda. Então, eu adoro trabalhar com todos os públicos. Basta ser gente, ser ser humano, que eu estou adorando. Muito bem. Só que a gente precisa ser conhecido no mercado, né? Saber fazer muito bem. Como que faz para aparecer no mercado? Precisa existir algumas estratégias. E quem adota essas estratégias somos nós. Óbvio que a gente conta com a ajuda de outros profissionais competentes. Mas a gente precisa montar essa estratégia. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensem, mas não falem. Uma marca de refrigerante e uma marca de sabão em pó. Ou líquido. Pensaram? Tenho certeza que a maioria pensaram em 2 marcas. Por que vocês acreditam que vocês pensaram nessa marca? Porque eles estão
fixados na nossa mente. Essas empresas fixaram essa marca na nossa cabeça. E muitas vezes a gente compra, elas são as mais caras, tem outra mais barata, e a gente compra essa. Aqui tem muitas mulheres, então óbvio que os homens ajudam também hoje em dia. Mas eu vou fazer esse comentário para as mulheres. Quantas vezes a gente vai comprar um sabão em pó e aquela marca líder é a mais cara, e a gente, não, eu vou comprar essa porque a outra não lava igual. A gente nem sabe se o outro lava, porque a gente nunca nem testou. Mas aquela marca fixou tanto na nossa cabeça que a gente só compra aquela. Com refrigerante acontece a mesma coisa. A gente sabe que aquele refrigerante líder tem muito açúcar, engorda horrorosamente, mas a gente toma, porque ele é o mais gostoso. Só que a gente nem experimentou outro, mas a marca colocou isso na nossa cabeça. Então, qual é a nossa estratégia? Como a gente pode se fixar na mente do nosso cliente? A gente não pode esquecer isso. Não basta ser bom. Tem sim que se fixar na cabeça do nosso cliente. O cliente tem o poder, ponto. O cliente deixa a gente desempregado hoje, amanhã, na maior velocidade do mundo, porque ele vai para o concorrente. E aí a gente vai falar como fazer a fidelização desses clientes. Tá? E a gente tem que ser autoridade na área. Falar eu sei tudo não basta. Tem que ser bom de verdade. Ser bom de verdade, estudar, se especializar. Tem tanta coisa de graça na internet hoje. O Google, gente, eu não sei viver sem o Google. Tem tudo no Google. E em tudo quanto é idioma. Então, basta buscar que tem. E todo dia tem uma coisa nova. O que mais? E a gente precisa se comunicar para atrair os nossos clientes. Tudo é comunicação. Ficar esperando que o cliente vai tocar a nossa campainha, ele não vai. Não vai mesmo. Então, a gente precisa trabalhar ofertas e comunicação para atrair o nosso público. Quem é o público que eu quero atrair? Então, eu tenho que montar uma oferta e uma espécie de comunicação muito bem estudada para atrair bem feito o meu público. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma comunicação mal sucedida. A Starbucks, no mês passado, lançou uma campanha nos Estados Unidos, Starbucks, aquela marca de cafés, né? Lançou uma campanha nos Estados Unidos e ela colocou os holofotes de forma negativa em cima dela. Porque a estratégia de comunicação não foi bem pensada. A campanha era, em todos os copinhos, estar escrito Race Together. Né? Mais ou menos todas as raças juntos, todos somos iguais, mais ou menos isso que eles quiseram dizer. Só que isso gerou uma polêmica terrível nos Estados Unidos, porque algumas pessoas se sentiram ofendidas, acreditando que a Starbucks estava separando brancos de negros. E nem foi essa a ideia da Starbucks. Mas eles não estudaram bem para lançar a oferta. Quem dirá nos Estados Unidos que esse tema é muito polêmico lá. Então, isso é um exemplo de uma comunicação mal sucedida. Então, quando a gente quer se comunicar com o nosso cliente, o ideal é analisar quem é o meu público. O que ele quer ouvir de mim? Com certeza, os americanos não queriam ter visto isso no copinho. Então, foi mal sucedido. Então, o ideal é uma estratégia de comunicação mais simples possível. Eu estava conversando com o doutor agora há pouco e nós falamos, quanto mais simples a gente se comunicar, com palavras o mais simples possível de entender, a gente vai atingir um público muito maior. Então, começar a falar muito rebuscadamente, óbvio que existem locais e locais. Mas uma campanha, uma oferta para um cliente, quanto mais simples e objetiva ela for, é o ideal. Nós vamos atingir o maior público possível. Que mais? Óbvio que nós temos que nos preocupar com ética e divulgação.
Falando no meio jurídico, a gente sabe que existe um rigor bastante grande em relação a qualquer tipo de divulgação neste meio. Mas todos os outros ramos de atividade também existe esse rigor. Cada um na sua proporção. Então, tem que estar divulgado e anunciado. Tem que estar. Só tem que seguir as devidas proporções éticas de divulgação daquele negócio. E ter estratégias formais. Então, existem mídias impressas, existe tudo virtual. Hoje tudo é virtual. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google. E aí tem um estudo de que o mundo já possui 4 bilhões de dispositivos conectados a alguma forma de comunicação integrada. E é previsto também que, em 2017, isso já estará em 8 bilhões. Nós aqui, profissionais ou ainda pensando em ter o seu negócio, ou já estabelecidos, temos que estar nestes 8 bilhões, de alguma forma conectados, seguindo as devidas proporções éticas, procurando um profissional capacitado para nos colocar conectado e para que as pessoas nos achem. Mas temos que estar. Esse negócio de contar só com cartãozinho de visita e panfleto, já era. A gente tem sim que estar conectado nas mídias virtuais. Tá? Eu falo isso porque muitos profissionais hoje, de vários ramos de atividade, são muito resistentes ainda a isso. E a internet está aí. Quem não estiver no Google, não vai ser achado. Então, tem que estar lá. Clientes. Quando eu falei de gestão de pessoas, que não existem cursos que nos preparem 100%, é difícil alguma formação que forme a gente, fale como que a gente vai lidar com os nossos clientes. Porque é só no dia a dia que a gente vai descobrir isso. Não. Não é bem assim. O que o cliente espera da gente? Oferta de serviço justa, mais próximo da realidade dele, e eu que tenho que estudar isso. Não é o cliente que tem que me dizer. Só que eu tenho maneiras de chegar nele. E eu tenho que estar acessível. Eu tenho que pensar na minha localidade, onde eu vou me firmar, para estar perto do meu cliente, se aquilo é acessível para ele, formas de pagamento acessíveis conforme a economia do nosso país. Não adianta eu falar assim, mas lá nos Estados Unidos, então, lá é os Estados Unidos. E o Brasil? Então, eu tenho que estar de acordo com a economia do nosso país, porque todos estão inseridos nisso. O que mais? Tenho que dar garantia para o meu cliente de que ele goste do meu serviço e ele volte a me procurar. Ou, se ele não precisar do meu serviço, com certeza ele vai me indicar para alguém. Esse é o objetivo. Isso é a gestão do cliente. E eu tenho que estar acessível. Eu tenho que estar comunicável com o meu cliente. Ele tem que ter acesso ao meu e-mail, aos meus telefones, aos meus endereços. Perdeu o cartão de visita, e aí? Como que me acha? O cliente tem que nos acessar. A gente vive por conta dos nossos clientes. E nós temos também sócios e parceiros. Ninguém consegue, nenhum profissional sobrevive sozinho. Nenhum profissional. Nenhum ser humano sobrevive sozinho. Então, nós precisamos de sócios, de parceiros, de amigos. E, então, nós temos que ser capazes de lidar com essas pessoas e com as adversidades. Todo dia tem pressão, tem problemas, tem vida lá fora. Ninguém vive só de vida profissional. Todo mundo tem vida pessoal, óbvio. Nós somos um ser humano só. Não dá para se dividir ao meio. Todos temos problemas. Então, é saber lidar com essas adversidades. E, acima de tudo, demonstrar que nós somos pessoas e profissionais muito confiáveis. De que podem, sim, nos procurar. Que a gente não está com blá, 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 com enganizer, sabe? Sabe aquelas pessoas que, a hora que você começa a conversar com ela, você fala... esse aí é maior 171.
E tem muitos, em tudo quanto é ramo de atividade. Muito bem. E nós temos também funcionários das nossas empresas ou colegas das empresas em que trabalhamos. E a gente tem que saber lidar com eles. Muitas pessoas têm o hábito de falar, o problema é com ele. As pessoas não gostam de mim. Ai, me olhou feio. Será? Será que olhou mesmo? Será que não gosta de você? Tem gente que tem mania de perseguição, né? Chega nos lugares, ninguém gosta dele, ninguém vai com a cara dele. Isso existe, lógico que existe. Às vezes a gente chega num lugar e fala, não foi muito com a cara daquela pessoa. Isso é normal. Você não precisa amar, basta respeitar, né? Principalmente no âmbito profissional. E no caso de funcionários e colaboradores, quem tem o seu próprio negócio, acima de tudo, tem que ser um líder. Chefe é uma coisa, líder é outro. Chefe é quem manda, líder é quem faz junto. E demonstra para o funcionário que não precisa jogar embaixo do tapete, problema vai acontecer. Mas conta para mim que a gente vai junto e resolve o problema. Esse funcionário possivelmente vai virar seu parceiro e vai fazer você ter sucesso. Então, esse é o objetivo. Então, é o líder exemplo, aquele cara, quem aqui já teve algum dia, algum líder, algum chefe, que olhou e falou, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara, igual a essa mulher. Ele é muito parceiro, ele sabe muito o que ele faz, ele sabe liderar, ele sabe delegar. Eu não tenho medo dele. Antigamente a gente tinha medo dos chefes, né? Eu tenho medo de ladrão, de barata também. Mas medo de chefe? Ele não vai me bater, ele não vai me dar uma chinelada. Eu tenho que ter respeito. E a gente também tem que se sentir respeitado pelas outras pessoas. Como? Comportamento. Quantas pessoas vocês conhecem que falam, eu não almoço com os meus funcionários? Funcionário é funcionário. Gente, por quê? Ele não come comida igual a você. Não tem nada a ver. Basta saber se colocar na hora do almoço, que você é gente como a gente. E agora, pessoal, vamos voltar para o escritório, tá? Comprometimento de novo. Vamos lá. Arregaçar as mangas e trabalhar. E, na hora de ir embora, vamos embora junto de novo. E todo mundo se respeita, e todo mundo se compromete, e todo mundo engaja naquilo, e aquilo funciona. Isso acontece mesmo, de verdade. E ter uma gestão muito participativa. Quando a gente demonstra que a gente sabe, e que a gente quer ensinar, e que a gente quer liderar, e que junto a gente vai chegar lá, as pessoas acreditam mais no negócio e viram mais nossos parceiros. Além de tudo, diálogo. Muitas pessoas acreditam que os funcionários e os colaboradores têm bola de cristal. Não, mas eu quis dizer... Eu achei que ele entendeu, então, achou ou quis dizer. Você disse, você falou literalmente o que você queria. Porque a gente pode querer uma coisa e acreditar que o outro entendeu, mas ele não entendeu. Então, é um diálogo sustentável, estruturado e permanente. Quantas pessoas aqui conhecem aqueles funcionários que entram hoje... E o chefe, daqui a um ano, manda ele embora. Mas por que eu estou sendo mandado embora? Porque você não atendeu as expectativas. Só que ele não sabia que ele não estava atendendo. Ninguém falou isso para ele. Ah, mas ele tinha que saber. Como? Tem bola de cristal agora? Não tem como. Então, tem sim que dar feedback positivo na frente de todo mundo. E construtivo, porque não existe feedback negativo, isso é do arco da velha. E construtivo, ou seja, ó, aqui não está legal, precisa melhorar aqui, aquilo lá foi péssimo, mas vamos trabalhar junto e eu vou te ajudar a fazer isolado, só com aquela pessoa, e tem que dar feedback. Afinal de contas, todo mundo erra, né? Todo mundo erra e todo mundo acerta. E tem que colocar em pauta quando a pessoa acerta também. Que isso é o que motiva todo ser humano. Nós somos motivados pelas coisas boas que nós fazemos.
Muito bem. E capacitar e desenvolver o tempo todo. Nós mesmos, o tempo todo a gente tem que estar se capacitando e se desenvolvendo. E as pessoas que trabalham conosco também. Se são nossos funcionários, a obrigação é nossa. Se nós somos os funcionários, a obrigação também é nossa. Se a gente colocar isso na cabeça, de que a gente não tem que ficar esperando dos outros e a gente correr atrás, com certeza o negócio anda. Se a gente ficar, a empresa não faz nada por mim. Estou aqui, ó, não fazem nada. E você também não, né? Porque parece uma árvore, está plantado aí. Se não está bom, se mexe, se movimenta. Esse é o objetivo. Ninguém está plantado, ninguém é uma árvore. A gente tem livre acesso. Não está bom aqui, vou buscar outra coisa. Mas também não dá para buscar outra coisa todo dia, né? Tem que saber o que quer e definir isso. E relacionamento com os nossos clientes, manutenção, fazer a fidelização dos nossos clientes. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês mantêm relacionamento com os seus clientes que já um dia compraram o seu serviço? Ou não mantém? Ou não sabe nem quem foi? Esses clientes podem se tornar muito fiéis. E é aquela história, se eles não precisarem novamente do nosso serviço, eles vão nos indicar para alguém se foi bom. Mas a gente tem que manter um contato. Não adianta, ele já tem meu cartão. Não, a gente precisa ir atrás dos nossos clientes. Com que frequência nós mantemos contatos com esses ex-clientes? Uma vez por ano eu mando um cartão de Natal por e-mail. Aí caiu no spam, caiu no lixo eletrônico, ninguém viu. Não, é uma ligação, é um cartão de feliz aniversário físico, no nome do cara, assinado por nós, com caneta. Isso é fidelização dos nossos clientes. Todos nós temos que saber como os nossos clientes chegaram até nós, para mensurar isso e para saber aonde eu tenho que investir melhor. Será que é numa mídia social? Será que é numa revista? Será que é no anúncio? Será que é no boca a boca? Eu tenho que saber como os meus clientes chegaram até mim. E, acima de tudo, como que eu meço a satisfação dos meus clientes com o meu trabalho? Eu acho que ele gostou, eu ganhei a causa para ele. Será? Ganhou e nunca mais voltou, né? E também nunca mais indicou ninguém. Não necessariamente eu preciso ganhar a causa, mas eu posso resolver um pipinão na vida daquela pessoa que talvez nem chega num processo. Eu faço isso muito antes. Eu vou remediar a vida dele lá muito antes. Nem precisa chegar nesse status. Eu vou ser preventivo. Esse cliente vai ficar muito mais feliz e, com certeza, vai me indicar para um monte de pessoas para não entrar nesse nível. Estima-se que o custo para captar novos clientes é 5 vezes maior do que se eu já fizesse a fidelização dos que eu já tenho. Então, a gente já tem os clientes, a gente já está lá com a faca e o queijo na mão. Basta fazer a manutenção dessas pessoas e estar perto deles o tempo todo. É muito mais barato manter os clientes que a gente já tem. O esforço é muito menor do que ter que captar novos clientes, investir, ir atrás de novos, ter que fazer uma agenda para a captação de novos clientes. Os que já existem, basta fazer a manutenção deles. Entregar mais e melhor do que o meu cliente espera sempre. Se a gente usar nós mesmos como exemplos, quando a gente busca qualquer produto ou qualquer prestação de serviço, quando a gente recebe o que a gente pediu, ok, obrigado. Vira as costas e vai embora. Quando alguém nos surpreende com alguma coisa, a gente fala, nossa, que interessante esse serviço, né? Não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. E a gente se surpreende com aquilo. Com certeza a gente gosta muito mais. Então, é isso que tem que ficar na nossa cabeça. E deixar muito claro que aquela prestação de serviço, aquela contratação de serviço, vai ter resultado
E eu sou o profissional mais confiável para aquele cliente me procurar. Ele não precisa procurar outro. Eu sou o cara. Então, é isso que nós temos que demonstrar para o nosso cliente. E enviar conteúdo, óbvio, nas medidas devidas proporções, éticas, surpreendentes para o nosso cliente. Às vezes, ele nem está esperando algo, e eu mando algo que surpreende ele. Que na vida dele vai fazer uma diferençona. No meio jurídico, que existem muitos termos rebuscados, que é o famoso juridiquês, que é o que todo mundo fala, os nossos clientes não são obrigados a saber, óbvio. Por isso que eles os contrataram. Só que se a gente ficar falando naquele idioma com eles, para eles vai ser um blá, 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 uísca, sachê, ok. Por que a gente não traduz isso de uma forma simples e manda um teaserzinho, manda uma informação pequena para ele, fala assim, seu negócio lá andou, vai acontecer isso agora. Talvez nem foi um acontecimento histórico, mas o cliente sabe que a gente está olhando para o negócio dele. E aí eu levo vocês para pensar, quando formos embora, praticar como e o que vocês podem entregar a mais e melhor para os seus clientes manter um relacionamento com vocês. Então, fica essa de dica para pensar. Como vocês podem entregar a mais e melhor para manter quem vocês já têm. Para não ter... Não significa que não vai ter esforço para captar novos clientes. Quanto mais, melhor. Mas eu já tenho a carteira, vou fidelizar esses caras. Esses caras podem me trazer outros. E aí eu trouxe uma analogia aqui para vocês. Lições de sucesso profissional, uma analogia com os cachorrinhos. Quem tem cão em casa... Desculpa. Quem tem cão em casa sabe que os cachorrinhos eles são extremamente comprometidos e dedicados. Né? É impressionante até. Eu invejo os cachorrinhos, porque, gente, como eles conseguem. Às vezes a gente passa o dia todo fora, chega em casa, eles vêm numa exaltação, numa felicidade receber a gente, como se não visse a gente há dias. E todo dia aquilo se repete. Então, no mundo dos negócios, fidelidade. Ser fiel ao nosso negócio. Eu decidi trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso, eu vou ser fiel a isso. Vou me dedicar loucamente. Tenho que ter uma equipe leal trabalhando comigo. E aí tem uma coisa muito importante. Muitos empreendedores de sucesso devem o sucesso deles às pessoas que o ajudou lá no passado. Então, ter essa equipe leal, se demonstrar uma pessoa leal, atrai pessoas leais. Consequentemente, você vai ter uma fidelização muito maior. E você tem que ser fiel ao seu negócio. Já que decidiu fazer isso, seja fiel. Compre o seu negócio. Porque tem gente que vai trabalhar com alguma coisa e nem ela se compra, né? E aí, se ela não se compra, ninguém compra. É aquela velha história. O que mais? Acredite em seus instintos. Cachorro acredita nos... Reparem que quando a gente põe a comida lá para o cachorro, parece que ele nunca come, né? Já está uma semana sem comer. E todo dia você põe a comidinha no mesmo horário. Mas ele começa a comer, tão dedicado àquilo, ele acredita que aquele é o melhor momento para ele. Que ele nem olha para o lado. Você pode chamar o cachorro, pode falar o que for, que ele nem olha para o lado. E ai da gente se a gente quiser puxar o potinho de comida dele. Então, é acreditar no nosso instinto empreendedor, o nosso instinto de profissional. Acreditar em si mesmo. Quando se trata de decisão de negócio, a gente tem sim que ouvir os outros. A gente tem sim que ser humilde o suficiente para ouvir as outras pessoas. A gente não sabe tudo. Mas, acima de tudo, tomar cuidado com as opiniões do melô da hiena lá do começo. Porque tem gente que chega perto de você, o ano está ruim, hein? Você vai ver, você vai quebrar. Se prepara, não vai dar certo isso, viu? E esse cliente aí, é furado. Tem gente que é muito negativa.
Então, fujam dessas pessoas. E, acima de tudo, ouvir o que os outros falam, mas acreditar no próprio instinto. Porque se é a nossa vocação, se é o que a gente gosta de fazer, se a gente foi atrás disso, se a gente está se dedicando, não é possível que vai dar errado, gente. Exceto se um acaso, uma lei da natureza, se a gente der uma vacilada, mas aí levanta e vai de novo. Vai de novo. O que mais? Ser persistente. Se nós não formos persistentes no que nós definimos para a nossa vida, quem que vai ser para a gente? Ninguém. Só a gente sabe o que a gente está sentindo. Então, persistência muitas vezes vira resultado. Na maioria das vezes vira resultado. E aí tem a lenda de Walt Disney, que diz que ele foi rejeitado por 302 bancos antes de conseguir o financiamento para a tão sonhada Disneylândia. E eu acredito que seja verdade, porque se a gente ouvir muitos empreendedores de sucesso, a maioria deles dizem que eles quebraram algumas vezes. Precisa ter quebrado também, quando a gente fala quebrar, não é ir para a lama, né? Mas não é fácil para ninguém ser profissional dentro de uma empresa ou ter o nosso próprio negócio. Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha graça. Tinha sim. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Só que a gente tem que se dedicar e procurar parceria. Procurar pessoas. As pessoas são as melhores coisas. São os parceiros que nos ajudam, que nos motivam. O que mais? Já que a gente decidiu fazer aquilo, vocês acham que esse cachorro vai mesmo conseguir comer esse osso com esse tamanho de boquinha? Ele vai se doar 8 milhões% para comer esse osso, por mais que ele não consiga. Então, nós temos que nos doar 200%. Então, temos uma meta. Tem uma meta? Alcançou aquela meta? Dá mais 2 passinhos. Alcançou aquela próxima meta? Dá mais 2 passinhos. É o autodesafio. Quanto mais a gente se autodesafia, melhor. Só cuidado também para não se chicotear, né? Muitas vezes a gente se chicoteia e a gente se cobra do eu podia ter feito melhor. Então, já foi. Não sofre agora. Se prepara para o próximo e vai lá e faz melhor. Não fica se chicoteando, porque não vai adiantar nada. Então, é desafiar limites, os nossos limites. E buscar a oportunidade. Aquelas oportunidades que a gente acha mais impossível. É aí que dá a vontade real de ir atrás daquilo. Porque senão cai numa inércia, né? Tá fácil, estou aqui fazendo, estou fazendo. A hora que você vê, você fala, minha vida está tão chata. Por quê? Por que será que está tão chata? Será que a vida está chata mesmo ou nós estamos fazendo a nossa vida ser chata? E uma coisa muito importante, se desligar. Todo mundo merece descanso. Todo e qualquer ser humano merece descanso. E a gente muitas vezes esquece isso. Quem aqui às vezes se vê viciado em trabalho? Que são os famosos workaholics. Pessoas que muitas vezes a família reclama e fala, você não tem tempo para mim. Eu tenho um colega que ele comentou comigo que ele, no começo de carreira, ele chegou um dia e estava falando com uns amigos e ele falou, olha, meu filho já está desse tamanho. Aí o cara falou, é desse tamanho? Não seria desse tamanho? Aí ele falou, gente, eu só vejo meu filho dormindo. Eu saio de manhã, ele está dormindo. Eu volto, ele está dormindo. Óbvio, eu só vejo ele crescer de assim, né? Eu nunca vejo ele crescer de assim. E hoje, com esse negócio de conectados, em qualquer lugar a gente pode se conectar. Se a gente quiser trabalhar aqui, agora, a gente liga o computador, coloca numa rede e trabalha. No final de semana, na praia, viajando, em qualquer lugar. Então, nesse negócio de estar conectado, a gente fica 24 horas online. É muito bom se dedicar e trabalhar. É assim que a gente vai conseguir sucesso.
Mas a gente precisa de descanso também. Quem tem cachorro, o cachorro lembra a gente, às vezes, que tem ar lá fora, né? Que caminhar é gostoso, que uma brisinha é gostosa. Quem não tem cachorro, às vezes, a saúde ou a vida tem que fazer isso com a gente. E aí cai, né? E aí cai. Todo mundo cai. Se a gente não cuidar da gente, uma hora cai. Então, tem sim que se desligar. Reservar um tempo. Não é só o final de semana para ficar com a família. Vamos a outro teste. Quem aqui se dedica 3 horas na semana, tem 7 dias a semana, 3 horas na semana para fazer algo só para você. Só para você, que te dê muito prazer. Um bom público, mas o ideal é que se fosse todo mundo, né? A gente se dedica loucamente ao trabalho, à nossa família, ao marido, à esposa, ao filho, à casa, arrumar a casa, ao chefe. E a hora que a gente vê, nossa, eu queria tanto fazer uma dança de salão, mas não dá. Mês que vem eu ligo. Nossa, eu queria tanto fazer natação. Não, mas não dá, não tenho tempo, imagina. Hoje a frase da moda é, não tenho tempo. Né? Tudo é não tenho tempo. O engraçado é que há 20 anos atrás, o dia tinha 24 horas. E hoje continua com 24. É incrível. Como que a gente tinha tempo lá e não tem mais tempo hoje? Então, a gente tem que criar tempo. E se dedicar à pessoa mais importante da nossa vida. Só para lembrar, nós mesmos. E aí, para vocês levarem também, e depois, quem quiser isso, eu posso mandar, me deixem seus e-mails, e eu também posso deixar cartão com vocês, praticando. Né? Quem já fez, nós estamos no dia 28 de abril, né? Já estamos indo para o 5º mês do ano. Quem já fez o seu planejamento anual do seu trabalho? E quem já fez o seu planejamento anual da sua vida? Muito bom. O que é isso? Nada mais é do que o que eu quero, e descrever as ações para o que eu quero nesse ano. Quem é o responsável por isso? Com quem eu posso contar? Quem vai ser o meu parceiro para me ajudar nisso? Vida pessoal e vida profissional. Não é possível que a gente não tenha planos para um ano e deixe a vida levar. E aí depois não reclama que a vida levou para o lugar que não queria. A gente tem que ser a locomotiva da nossa vida. Não dá para colocar o maquinista lá na frente e depois reclamar que o maquinista levou para o lugar que a gente não queria. O maquinista tem que ser nós mesmos. Depois, quando eu quero que isso aconteça? Com dia, mês e ano. Daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses não funciona. Dia, mês e ano, porque aí a gente vai em cima daquela meta. Que mais? Onde? Onde eu quero que isso aconteça? Qual o local? Materializa o lugar, visualiza o lugar, para aquilo acontecer de verdade. Por que eu quero que isso aconteça? Quais os benefícios que eu vou ter se isso acontecer? Porque, de repente, eu quero uma coisa que eu estou perdendo tempo. E é circunstancial na minha vida, não vai levar nada, não vai levar a realização nenhuma. Por que eu quero isso? Quais os benefícios? Como? O detalhe, a maneira de cada ação que eu vou executar. Passo a passo. O que mais? Quanto isso vai custar? Tudo hoje em dia envolve dinheiro. Né? Dinheiro é energia. Tudo é dinheiro. Quanto isso vai custar para eu conseguir me planejar com dia, mês e ano para aquilo acontecer? Para eu ter meta tangível, conseguir atingir aquilo de verdade. O que mais? O que pode acontecer? Quais são os elementos limitantes? O que pode acontecer no meio desse caminho que eu posso não atingir isso? Isso pode acontecer, perfeitamente possível. É aí que entra o plano B. Se eu não me planejar dessa forma, quando acontecer, eu sou pego de calça curta e falo, sujou, não deu. Se eu já tivesse um plano B, eu poderia acionar o plano B, o plano C.
E quais são os recursos necessários? O que eu preciso, inclusive, emocionalmente me preparar para atingir isso? E aí tem aquela frase que falam assim, cuidado com o que você deseja, porque você pode atingir o que você deseja. Então, se a gente se prepara para o que a gente quer, é muito mais fácil. As reações que nós teremos quando a gente atingir ou não, que isso também é possível, mas aí, ok, qual que é o plano B? Ou identificar o porquê que eu não atingi, como que eu vou fazer da próxima vez, e não simplesmente desistir. Desistir é muito fácil, desistir é para gente fraca. Então, a conclusão de tudo isso, do que a gente começou a falar lá no começo, competência técnica é muito importante, estudar muito, se qualificar muito, vocação também, a gente vai fazer o que a gente gosta. Mas o que a gente disse? Que o salto para a excelência de qualquer profissional é comportamento, técnica de atitude, como nos comportar da melhor forma. Então, tudo hoje em dia é embasado em comportamento. E aí que eu digo para vocês, tem as mais modernas opções em performance humana à nossa disposição, sim. Basta a gente querer e procurar quais são. E identificar o que nós precisamos desenvolver para melhorar e atingir o que a gente quer. Então, tem treinamento comportamental, tem todos os tipos de estudos e cursos de capacitação profissional e desenvolvimento intelectual. Às vezes a pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas tem algumas amarras. Eu não consigo falar com o meu cliente, eu não consigo colocar preço no meu produto, eu não sei cobrar, eu não sei falar não. Eu faço muito, tem gente que vive de pro bono, né? Tem gente que, na primeira conversa, já entrega o serviço para o cara vai embora, não volta nunca mais. Só que ajudou muito aquele cliente. Então, é como se vender, como fazer o seu próprio marketing. Não é virar marqueteiro e blá, blá, blá. Não, é se colocar de verdade. Ok, pessoal? E aí, aqui eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo hoje. Deixo os meus contatos. Quem quiser receber alguma coisa, ou até mesmo as newsletters da Inner Light Coaching, eu estou à disposição. E quem tiver perguntas também.